pastor Maurício libera. Porque, irmãos, a igreja trabalha a comunhão, aleluia, o céu se abre e a graça desce sobre nós, aleluia. É por isso que quando o crente se junta para adorar o nome do Senhor Jesus, ele faz milagre no nosso meio. Nós somos felizes também pelo nosso amado irmão Francisco, que veio conosco. Ele tem um negócio, irmãos, com Deus, não é comigo não, de que quando eu saio para pregar, ele sai para levar a gente. E isso é bênção de Deus. Eu sou grata a Deus pela vida dele. E aonde nós formos, tem lugar certo não, né, irmão? Onde Jesus chamar, nós estamos ali. Feliz por ver a irmã Moça. E hoje eu descobri um talento nela. Eu soubesse ela de outras formas, mas hoje eu descobri que ela também é cantora. Louvado seja Deus. E nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. Quinto dia da campanha de libertação. E nós sabemos que nós somos libertos, porque se nós não fôssemos libertos, nós não estávamos aqui nessa noite. Mas eu quero dizer que não é fácil ser liberto, aleluia. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, porque o mundo ele oferece muitas coisas. E muitas vezes nós recebemos as coisas lá de fora e as coisas que aqui em cima nós acabamos deixando passar. Mas nessa noite eu estou diante de uma igreja que prefere receber o banquete do céu quentinho, aonde, aleluia, quem manda é Ele, aleluia. Eu sou só a garçonete nessa noite, o cozinheiro é Ele. Se você não gostar da palavra, reclame para Ele, aleluia. Eu só vou servir, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos nessa noite para o texto aonde foi nos passado nessa noite, louvado seja Deus. Que se encontra em João, capítulo 8. Aleluia. Versículo 36, amém? A igreja que puder se pôr de pé diante dos seus pés, com reverência à palavra do Senhor Jesus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Aleluia. Eu sinto que tem algo para nós nessa noite, porque a Bíblia diz que onde Jesus passa alguma coisa acontece. Eu não sei o que vai acontecer, mas Ele sabe. Você veio buscar alguma coisa hoje do Senhor, você vai sair daqui com ela. Depende da tua oração nessa noite. Aleluia. Quem encontrou e confirma com amém? Amém. Só o 36. Toda a igreja pode ler comigo no 3? 1, 2, 3. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome de Jesus. Pai, aqui eu te apresento a tua palavra. Fala conosco nessa noite, Pai. Nós não precisamos ler a Bíblia toda. Precisamos somente que o Senhor fale conosco nessa noite através de um versículo, Pai. Fala para a tua igreja, Pai, pois nós somos necessitados de Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, agradecendo o nome do Senhor Jesus, adorando o nome dEle. E nós estamos gratos, irmãos, nessa noite, aleluia, por nós sermos escolhidos por Deus, por estar aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Estamos diante de uma palavra onde a Bíblia diz para nós: se for o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. E nós sabemos que nos dias de hoje é muito difícil a gente encontrar alguém livre, porque tem que ter alguém enganchado com alguma coisa, alguém enrolado com alguma coisa, aleluia. Mas aqueles que lê palavra, aqueles que estão nos pés do Senhor Jesus, eles estão livres, louvado seja Deus. Porque foi o Filho que libertou, foi o Filho que salvou, foi o Filho que morreu na cruz para libertar a mim e a você. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Aleluia. E aqueles que são libertos, irmãos, eles tinham umas práticas, aleluia. Nós tínhamos práticas, e hoje nós somos libertos e nós não praticamos mais. Aleluia. O mundo lá fora, às vezes, ele vem dizer: ai, não adianta, mas os crentes só querem ser santos. Mas nós precisamos ser santos, porque a Bíblia diz
esquecemos que é Ele que liberta. É Ele quem faz a transformação. E muitas vezes nós deixamos de ir para a casa do Senhor Jesus porque nós achamos que é o irmão que vai cantar e o irmão não canta bem. É o irmão que vai pregar, aquele irmão eu não gosto da pregação dele porque a pregação dele é isso e aquilo. Irmãos, quando Jesus levanta, nós não temos que se levantar para essas pessoas, temos que orar e ajudar, porque nós sabemos que é Jesus quem faz a obra, não sou eu e você. Nós não libertamos ninguém, porque se nós, aleluia, não estivéssemos alicerçados nesse Deus, nem eu nem você estaríamos libertos nessa noite, aleluia. Estaríamos vivendo a mesma vida, levando o mesmo pecado, aleluia, fazendo as mesmas práticas. Mas Jesus, aleluia, Ele deu o seu Filho único para morrer naquela cruz, para que eu e você fôssemos libertos pela sua poderosa palavra. Louvado seja o nome de Jesus. E o crente que é liberto, irmãos, aleluia, ele não tem tempo de se preocupar com outra coisa. Muitas vezes as pessoas me perguntam, irmã Diana, mas a irmã Diana está passando por esse processo. E eu vou dizer, irmãos, irmão falou certo, eu estou passando. Eu não vou ficar nesse lugar. Porque eu nunca ouvi falar que deserto é lugar onde mata crente. Deserto ensina crente a ser crente de verdade, aleluia. Deserto é onde o crente é provado, aleluia, para ser aprovado pelo nosso Deus. E eu creio que nessa noite, aqui nesse lugar, tem crente, aleluia, que precisa ser provado para ser aprovado pelo nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Tem pessoas que precisam ser libertas, aleluia, por esse sangue, aleluia, por esse Deus que liberta nossas vidas. Porque, irmão, se eu parar de anunciar o nome daquele que me sustenta até hoje, aleluia, o que é que eu estou fazendo aqui na terra ainda? Porque eu não fui chamada, aleluia, lá de onde eu estava. Aqui quem conhece o meu passado, são poucos que conhecem, mas quem conhece o meu passado vai dizer assim: ninguém dava R$1 pela irmã Diana, mas Jesus deu a vida, aleluia, por mim naquela cruz, e por isso eu estou aqui nessa noite, liberto pelo poder dessa palavra, aleluia, que um dia eu vou levar até a mim por esse pastor que está aqui do meu lado, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Porque nós, irmãos, achamos, aleluia, que nós temos poder de fazer as coisas, nós não temos poder de fazer nada. A não ser de nos entregar a esse Deus de corpo e alma, porque quando nós entregamos a Ele, o restante é com Ele, a gente não tem que se preocupar com nada. E quando eu recebi o diagnóstico de que estava com CA, eu confesso para os irmãos que eu pensei, acabou aqui. E naquele momento Deus falou comigo, acabou nada, aleluia. Porque o nome Ele diz, aleluia, que não dá mais, e eu digo, vai até onde eu quero, porque eu sou o Deus que faço, eu sou o Deus que tiro, e eu sou o Deus que dá. Mas quando vai falar de cura e libertação, aleluia, se você não está liberto dessa doença, eu estou liberto sim dessa doença. Por que, irmã Diana? Porque alguém já ouviu falar, aleluia, que uma situação dessa, uma dor que as pessoas têm que tomar morfina, alguém poderia passar a dor com dipirona? Não tem, irmãos. Por quê? Porque a dipirona passa dor de dente, a dipirona passa febre, mas a dor de um CA, a dipirona não passa. Mas a dor de um CA, quem tem Jesus primeiro do que um CA, eu vou lhe dizer uma coisa: dorme tranquilo, prega tranquilo, anda tranquilo, porque Jesus já fez a libertação, aleluia. Só está precisando, sabe o quê? Só está precisando que Ele dê a última palavra, aleluia, para que os médicos venham entender que quem faz não é o homem, quem faz é o Deus que eu e você servimos nessa noite, aleluia. É esse Deus que está aqui nessa noite, veio dizer para você que nós precisamos sim ser libertos pela palavra dele. Louvado seja Deus. Aleluia. Quem está liberto pela palavra do Senhor Jesus, aleluia, não tem tempo de estar fazendo fuxico na casa do irmão. Eu tenho que falar, irmãos, eu não vou sair daqui sem entregar o recado. Eu não gosto da situação de que a irmã do círculo de oração, aleluia, fez, eu não gosto da situação de que a irmã do departamento de senhora faz, eu não gosto. Irmão, o problema é que
Círculo de oração, ou com a irmã que faz o departamento de senhora, não é contigo, é com Deus. Agora, o teu problema com Deus é outra história, porque a salvação ela não é assim, eu não posso salvar o meu irmão, mas eu posso salvar a mim mesmo. Então eu tenho que buscar por mim, você tem que buscar por você nessa noite. Eu tenho que adorar aqui, mas você também tem que adorar lá embaixo, porque a unção que passa aqui, aleluia, é a mesma que desce aí. Mas se eu não adorar aqui, você não adorar aí, não vai acontecer nada, sabe por quê? Porque quando Pedro, aleluia, quando Silas, desculpa, estava naquela prisão, aleluia, ele precisou adorar, mas o outro precisou, aleluia, cantar ali. Então não é só um, precisa de mim e de você nessa noite, para que a unção do Senhor desça sobre nós e que nós possamos sair daqui libertos, aleluia. Liberto de quê, irmã Diana, que eu estou na igreja? Liberto da preguiça de vir para a igreja. Eu fui domingo, pastor Maurício, terça-feira eu não vou. Você perguntou para Deus se você foi abençoado domingo e na terça-feira você quer ser abençoado ou não? Porque para você ser abençoado por Deus, você precisa estar na presença dele em constante oração. Aleluia. O que te impede de estar na casa do Senhor Jesus? Aleluia. O que te impede de ir procurar a libertação da tua vida? O que te impede? Louvado seja o nome de Jesus. Porque muitas vezes você não tem tempo de vir para a casa do Senhor Jesus, mas quando a gente volta da igreja, não sei aqui, eu estou falando da igreja que a gente congrega, que a gente congregou, não tinha tempo de ir para os trabalhos da igreja, mas quando voltávamos da igreja, a irmã estava na calçada, com o celular na mão, perdeu a bênção, porque o culto tinha sido uma maravilha. Porque eu ainda não assisti um culto onde eu não posso sentir a presença de Deus, porque é a Bíblia que garante a palavra, que diz que aonde ele passa, algo acontece. E se nessa noite essa palavra for só diretamente ao coração de uma pessoa aqui, eu vou sair daqui feliz, sabe por quê? Porque uma pessoa ouviu essa palavra, louvado seja Deus. Quem tem, aleluia, quem é liberto do Espírito Santo, ele não tem tempo para outra coisa a não ser adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem é liberto tem mais tempo de ler a palavra. Aleluia. Porque quem lê a palavra, irmãos, não corre o risco, aleluia, de se enganar com as coisas que já estão aqui no mundo e que está vindo mais aí. E a Bíblia vai dizer que aqueles que não lêem, aqueles que não conhecem, eles não serem enganados, mas eu e você não queremos ser enganados, porque nós temos um Deus, aleluia, que nos ensina todos os dias que se nós começar a buscar a sua palavra, a nos envolver com o Espírito Santo de Deus, a orar mais, a buscar mais, aquilo, aleluia, que não é, aleluia, do nosso Deus, ele vai tirar da minha e da tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. O crente, irmãos, que é liberto, louvado seja o nome de Jesus, ele é frequente nos cultos, que eu acabei de falar. Porque quando ele é liberto, ele sabe que o dever dele é estar na igreja, lado a lado com o pastor, lado a lado com a sua liderança, ajudando, aleluia, e trazendo ali a palavra, ajudando da forma que ele foi levantado, porque nós sabemos que na obra do Senhor Jesus, nem todos são iguais. Tem uns que cantam, tem uns que pregam, tem outros que servem para fazer a limpeza, mas se não tiver o conjunto dessas pessoas, o trabalho não foi. E nós somos essas pessoas escolhidas por Deus, libertadas por Ele, para fazer a diferença aqui na casa do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O crente que é liberto, louvado seja o nome de Jesus, ele é obediente aos seus líderes. Isso é uma coisa que a gente fala hoje, irmãos, e muitas vezes a gente não consegue nem dar glória, né? Porque a gente acha que nós somos donos das nossas vidas. Mas quando nós aceitamos Jesus, a primeira coisa que nós fazemos é dizer: Jesus, não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. E se Cristo vive na tua vida, aleluia, por que você é desobediente ao
O crente que é liberto, irmãos, ele sabe que o dever dele é estar na casa do Senhor Jesus para adorar e exaltar o seu nome, independente da situação, independente das circunstâncias, aleluia, porque não existe outro lugar melhor, não existe, aleluia, lugar onde você vai sentindo algo, você volta sentindo algo muito mais diferente, aleluia, porque tem dias que quando a gente é chamado para ir levar a palavra ou também está na nossa congregação, a gente vai pela misericórdia de Deus. Teve um dia que eu fui receber um convite para ir pregar na igreja de Todos os Santos, e naquele dia eu estava fazendo o tratamento, eu estava iniciando, na verdade, o tratamento de radioterapia de um tumor que estava na minha coluna. E eu sentado naquele hospital esperando a minha vez, e aí o pastor da igreja mandou o convite, e eu disse, sentado ali mesmo, disse, Senhor, mas por que esse convite se o Senhor sabe como eu estou? Porque quem conhece a minha, você é Ele. Quem conhece a minha fragilidade, a sua fragilidade é Ele. Hoje o homem ele olha as nossas vidas por fora, mas Deus vê por dentro como é que está o nosso coração. E naquele dia eu estava quebrada, eu estava ferida, eu estava fraca, aleluia. E naquele mesmo momento Deus fala no meu coração, por acaso foi tu que fizeste a tua boca? E eu só baixei ali a minha cabeça, comecei a chorar e disse, Jesus, eu não posso mais fazer nada, me leva na cama, na rede, de qualquer maneira me leva, mas eu vou. E naquela noite, naquele dia, irmãos, a radioterapia ela demorou um pouco, louvado seja Deus, e aí eu comecei, quem não queria pregar, começou a se preocupar com o relógio. Eu olhava para o relógio e dizia, Senhor, se for a tua vontade, apressa o homem, porque eu vou chegar atrasado. Eu estava em Fortaleza, 2 horas e meia de viagem, para chegar em Todos os Santos, eu achava que eu ia lá, só veio dizer glória e voltar para casa, porque eu estava super cansado. Eu sei que aqui os irmãos não passaram por esse processo, graças a Deus, que eu não desejo nem se eu tivesse inimigo, eu não desejo nem pelo meu pior inimigo, porque o negócio é sério. E aí, quando eu saí daquele hospital, parece que o motorista vinha voando, e eu disse, pronto, ele não vai deixar eu chegar viva naquele lugar, porque eu já comecei a ficar com medo. Quem conhece nossa família sabe que os nervos são a flor da pele, qualquer coisa já está todo mundo se tremendo. E nesse dia eu estava com muito medo, e eu disse, Senhor, toma a frente, se for da tua vontade, eis-me aqui, eu não me governo, mas é o Senhor que manda na minha vida. Chegando naquele lugar, era para ser um culto de senhora, mas estava mais parecido com um congresso. Eu, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? E pela misericórdia de Deus, naquele dia, irmãos, tinha irmãs ali que tinham recebido o diagnóstico, e eu não vou falar o nome por questão de ética, mas o diagnóstico também de que já tinha feito ali os exames, estavam esperando só a biópsia chegar. E naquele dia, pela misericórdia de Deus, o Senhor usava a minha vida para orar para aquelas pessoas, e essas pessoas foram curadas. E a minha, aleluia, incredulidade foi tão grande que eu cheguei, sentei na cadeira e disse, Senhor, e eu? Porque uma coisa é você orar e Deus fazer na vida dos outros, outra coisa é você estar passando pelo mesmo processo e não ver a sua vida. E o Senhor naquela noite falou comigo de uma forma tão grande, aleluia, e disse que eu não fazia o milagre, mas sim Ele que fazia o milagre. Então eu tinha que esperar por Ele, nele, porque tudo é sobre Ele, não é sobre mim, aleluia. É Ele quem manda, é Ele quem pode, é Ele quem faz, aleluia, e nós só obedecemos. Louvado seja Deus. E naquele dia eu ainda não tinha ainda começado um processo aonde o cabelo cai. Só que quando eu estava me preparando para fazer a quimioterapia, que é onde o cabelo começa a cair, eu não imaginava o que eu ia passar. E eu disse assim, Senhor, pode cair o cabelo, pode cair a unha, pode cair o que cair, mas se eu não cair, eu vou te dar glória, aonde eu for, eu vou te dar glória.
E naquele instante ali eu me sentei naquela cama e eu disse para mim: Senhor, eu não vou chamar o meu esposo porque eu estou ferida, a dor é muito grande e eu não quero que ele me veja assim. E eu fiquei ali chorando muito, não sabia o que fazer, com um monte de cabelo nas minhas mãos, eu não sabia o que fazer. Mas o Senhor Deus, Ele tem misericórdia da minha e da tua vida. E quando a gente pensa que não, Ele usa pessoas que a gente não imagina para que venha, aleluia, ao nosso encontro, porque Ele sabe que quando nós estamos tristes, irmãos, Ele não aguenta ver o filho seu triste, aleluia. E naquele dia, as filhas do nosso irmão Francisco, que veio conosco hoje, elas entram na minha casa, as duas mais novas. E elas batem na porta e eu não tive coragem de dizer para elas entrarem. Mas elas lá em casa têm total liberdade de entrar, porque eu vi crescer, são como minhas filhas. E elas entraram e quando chegaram lá dentro, elas viram a situação e ela disse para mim: não chora, mas com os olhos banhados de lágrimas. E ela disse: vai crescer de novo, irmã, não tem problema, vai crescer de novo. E eu só fiz ali para abraçar com ela. Ela disse, procurou uma tesoura, procurou algo ali, e ela parou ali aquele restante dos meus cabelos. E eu fiquei passando mal, porque a gente não pensa que vai passar por aquilo, a gente não imagina. Mas eu vou dizer para você, quando a gente pensa que não vai, a gente passa, mas o Senhor passa conosco. Essa é a diferença do crente, aleluia. A diferença daqueles que adoram o nome do Senhor Jesus, daqueles que são libertos, é que ele passa pela prova, aleluia, mas ele passa adorando o nome do Senhor Jesus. Ele pode passar pela prova, aleluia, mancando pela perna, aleluia, faltando uma mão, faltando seja lá o que for, mas o que não pode faltar na minha tua vida é a presença do Senhor Jesus, porque quem é liberto tem presença. E cadê os irmãos que nessa noite têm presença do Senhor Jesus? Cadê os irmãos nessa noite que acreditam que Jesus faz milagre, que acreditam que Ele pode libertar, aleluia, e pode dar uma vida nova a cada um de nós? Aleluia. Eu poderia ter me entregado em cima de uma cama, ter deixado, ter caído lá e ter deixado. Não, eu vou morrer aqui mesmo, porque o negócio é sério, disseram logo que é uma doença maligna. E uns já me viram com o meu nome na cabeça do defunto, na cabeça do sei de que lá. E eu disse: Jesus, eu não aceito, porque eu fui liberto por aquele que morreu na cruz de braços abertos. Aleluia. E Ele disse na sua palavra para mim e para você que o meu nome e o teu nome está escrito na palma da mão dele. E só quem pode tirar de lá é Ele. Aleluia. E eu fiz prova do meu Deus, aleluia. Eu não aceito, Jesus, que meu nome esteja em caveira de ninguém, aleluia. Esteja enterrado, seja onde for. Eu não aceito, eu não fiz pacto com o demônio nenhum. Eu fiz aliança com o Deus que pode todas as coisas, em cima no céu e embaixo na terra, aleluia. E eu disse para o Senhor: o Senhor me responde, porque essa eu não vou engolir. Aleluia. E estava eu na minha casa, e uma irmã que estava já há dias que não ia para a igreja, ela disse que não sentia vontade de ir para a igreja, e nesse dia ela teve que ir na minha casa. E no caminho ela dizia: como é que eu vou chegar na irmã Diana? Se eu conheci ela com cabelo grande, eu conheci ela uma mulher alegre, uma mulher quem sabe, a minha família sabe que eu não me aquieto. Aleluia. E ela disse: quando chegar lá eu vou chorar. E ela disse: eu vou começar a chorar logo agora no caminho, que é para lá eu vou chorar. E quando ela chega na minha casa, eu já estava sem o meu cabelo. E ela, quando entrou, ela disse que da porta da sala ela começou a sentir algo diferente. Porque aonde mora o crente, a presença do Senhor mora lá. Aonde você coloca a ponta do teu pé, a Bíblia diz que é abençoado, aleluia. Aonde você mora, aleluia, quem tem que ser abençoado, quem tem que entrar lá e ser abençoado é quem está lá fora, porque você já é abençoado na sua casa. E tudo que entra na sua casa, aleluia, pode vir de onde vier. Se você consagrar o Senhor, vai ser consagrado e vai ser liberto. Louvado seja Deus.
Porque nós somos diferentes, aleluia. Porque nós somos, aleluia, transformados, nós somos libertos pelo poder dessa palavra, aleluia. Essa palavra santa, essa palavra que nos enche de segurança. Aleluia. Quero falar para você que o processo não é fácil. Mas eu fico imaginando, irmãos, quantas pessoas estão lá aonde eu faço o tratamento, estão passando pelo mesmo processo, e o meu esposo é quem me acompanha, é o meu acompanhante e tudo. E a gente vê a diferença daqueles que são libertos para aqueles que não são libertos. Tem gente lá, pastor Maurício, que começa a debulhar aqueles tecinhos no final, começa até o final. A fé deles é naquele negócio pendurado lá. Mas aí quando eu olho para aquilo, irmãos, eu olho e digo assim: Senhor, ele não te conhece, mas eu te conheço e sei o que o Senhor faz. Eles não sabem o tamanho da tua mão, mas eu sei o que o Senhor pode fazer na vida deles. Então faça na vida deles. Embora que eles vão procurar agradecer em outro lugar, mas eu sei que foi o Senhor que fez. E essa semana nós temos ali acompanhado coisas tão lindas que eu comecei a gravar e depois eu não consegui mais, porque num dia só a gente recebeu lá, pessoas receberam alta, 5 pessoas receberam alta. E aquilo deu uma alegria no meu coração, porque eu disse: Senhor, entra nesse lugar, porque Deus ele não te coloca em local para que ele não tenha um propósito. Aonde você é colocado, Deus tem um propósito na tua vida. Nós não podemos até não entender agora, mas lá na frente você vai entender. Aleluia. E eu comecei a orar por aquele povo, orar pela medicação que eu estou tomando. Eu dizia para o Senhor: Senhor, não é a medicação, mas é o teu sangue derramado nas minhas veias. Porque a minha vida não foi entregue a homem, não foi entregue, aleluia. Eu não fiz, aleluia, aliança com quem mente. Eu fiz aliança com quem fez uma promessa de que Ele pode fazer na minha e na tua vida algo extraordinário. E esse Deus, Ele está aqui nesse lugar. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é o teu problema. Eu só sei dizer para você que se o Filho vos libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Se o Filho, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, se o Filho de Deus está no teu coração, você já é liberto. Se você deixou espaço para que Ele venha trabalhar, sinta-se liberto nessa noite para adorar, para exaltar o nome dEle, aleluia, enquanto você pode. Ontem, o tema da campanha, a irmã Silvia estava lá, eu fiquei emocionada quando eu vi ela, eu vi o Mateus, as meninas, tudo lá, fiquei emocionada porque me pegaram de surpresa, aleluia. E a palavra ontem era de que Jonas teve que orar dentro do ventre do peixe, né? Mas aqui eu estou diante de uma igreja que não vai esperar ser jogada dentro da barriga do peixe para orar. Não vai esperar que chegue o dia mau para buscar o Senhor. Não vai esperar que passe pela enfermidade para se entregar a Jesus e dizer: Senhor, eu estou aqui na tua presença. Aleluia. Porque, irmãos, vai chegar um dia, a Bíblia diz que quando chega a velhice, a gente tem fadiga, a gente fica cansado, e realmente fica. Mas eu fico feliz quando eu vejo irmãs, como eu estou vendo ali, as irmãzinhas com os cabelos brancos, eu acho lindo. E eu fico maravilhado quando eu vejo, porque eu sei que essa trajetória aí vem de muito longe, aleluia. E tem histórias para contar, e eu fico tão maravilhada, sabe por quê? Porque eu me lembro, aleluia, que quando a gente éramos na missão evangélica, o pastor Maurício também estava com a gente lá, e a gente lembra que as irmãzinhas, a irmã Beatriz, acho que o pastor lembra, e a gente se juntava lá para adorar e buscar o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a pausa que nós tínhamos era para buscar o Senhor, não era pausa para merendar, não era pausa para fazer outra coisa, era para buscar o nome do Senhor. Aleluia. O que precisa fazer hoje, aleluia, que nós precisamos procurar hoje, é estar na presença do Senhor incessantemente. Porque nós achamos que o culto é o suficiente para nós se alegrar, para nós adorar o nome dele, mas a Bíblia diz que é andando e adorando, é indo para a escola adorando o nome dele, é indo para a faculdade adorando o nome dele, é lavando
Aleluia. Por esse Jesus que morreu na cruz por nós temos que continuar buscando a palavra dele, pregando a palavra dele. Aleluia. Estava lá, mais uma vez, vou falar para vocês, estava lá no ICC e a gente vê muitas pessoas recebendo alta, mas também tem muitas pessoas chegando. Aleluia. E a gente vê o medo, o temor ali naquelas mulheres, principalmente mulheres. A gente vê jovens de 20 anos lá também passando pelo mesmo processo. E a gente começa a ver o medo ali no rosto delas, porque não tem Deus na vida. Porque quem é liberto, ele vai sentir, está passando pelo processo, mas quem está passando com ele é Deus. Aleluia. Está passando pela prova, mas é dando glória a Deus, porque o Senhor está com ele. Aleluia. O Senhor está conosco, irmãos, e nós não temos que temer. Aleluia. Nós temos que continuar adorando e exaltando o nome desse Deus. E eu fiz uma aliança com Deus e disse: Senhor, enquanto eu viver, aleluia, eu irei levar a tua palavra aonde o Senhor me mandar, não importa onde é. O importante é que se o Senhor for na minha frente, eu vou estar lá. E eu não me importo se tem 2 pessoas ou é 3 pessoas, eu não me importo, o importante é que seja para falar do Deus que me sustenta. Irmãos, são 9 meses aonde eu tenho visto a mão do Senhor sendo na minha vida, sendo na minha casa, sendo na minha família. Aleluia. Porque os irmãos começam a imaginar comigo, você passa um mês trabalhando e às vezes você faz ali o orçamento do mês e às vezes o seu salário não dá para comprar tudo aquilo que você quer. Agora você imagina passar 9 meses sem trabalhar e o Senhor sustentar você desde o que você veste até o que você calça. Nunca eu tinha conseguido colocar na minha despensa, aleluia, o que o Senhor mandou para minha casa, irmãos, porque o Senhor, quando Ele, aleluia, manda, quando Ele permite que você passe por algo, Ele vai sustentar você de tudo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, por que eu não vou adorar esse homem? Por que eu não vou adorar esse nome, na verdade? Louvado seja o nome de Jesus. Porque esse nome, irmãos, esse nome ele tem poder. Esse nome, ele pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. E se nós somos libertos nessa noite, irmãos, eu não sei como é que está a tua situação na tua casa, como é que está, aleluia, o teu problema, onde é que está doendo nessa noite, qual é a tua dificuldade, mas eu quero dizer para você, quanto mais você adora, mais as bênçãos do Senhor é derramada na tua vida. Quanto mais você busca, mais o Senhor derrama sobre a sua vida as bênçãos. Sabe por quê? Porque você é liberto, você é separado por Ele para adorar e exaltar o nome dEle. Aleluia. Um dia eu chamei um irmão lá em casa e disse: irmão, passa a navalha na minha cabeça. Tinha um restante de cabelo que ficou. Acho que ficou, dava para contar os cabelos que ficou na minha cabeça, os fiapos de cabelo. Quem me conhece sabe que já não é muito, né? Já não era muito. Mas eu não me importei com isso, irmãos. E o irmão disse assim para mim: olha, não deixe nem um ímpio tocar no teu cabelo, porque Deus manda eu te dizer que eu vou voltar aqui para parar a ponta dos teus cabelos, porque Deus vai te dar um cabelo novo. E essa semana eu estava lá com a minha mãe na Fortaleza e ela encheu os olhos d'água quando ela olhou, o meu cabelo está bem aqui, ó. Eu estou com a toda porque eu acho que foi me iniciar nesse negócio, mas eu vou pedir para Deus libertar também. Mas eu já posso andar sem essa touca, porque Jesus já está mandando meu cabelo de volta, porque Ele me libertou desse mal. Aleluia. Esse Deus eu vou falar dele aonde eu estiver, porque Ele quem faz, aleluia, nas nossas vidas. Louvado seja Deus. E ninguém vai me pegar lá em casa chorando por isso, ninguém vai me pegar parado lá em casa. Não vai parar. O pastor Maurício foi lá em casa, mas aí na Silvia. E eu não sei, eu estou falando aqui, eu achei que eles achavam que eu ia estar chorando pela doença, por alguma coisa, mas eu chorei de felicidade, porque eu recebi uma visita. Para mim, é muito especial essa visita deles. E eu disse: Senhor, como tu és maravilhoso. Até nas visitas o Senhor cuida das nossas vidas. E Deus tem cuidado, por quê? Porque Ele me tirou do lamaçal
onde eu era uma prostituta. É muito pesado o que eu vou lhe dizer, mas eu vivi a minha vida lá fora de uma prostituta. Deixei minha casa, deixei meus filhos, mas o Senhor disse: o caminho que você vai seguir não é esse. O caminho que você vai seguir é esse aqui que eu vou te mostrar. E o Senhor me mostrou o caminho de volta, onde tinha uma multidão de mulheres orando pela minha vida. Eu disse: eu não quero mais continuar por aí, eu quero voltar. E Deus permitiu que eu voltasse, porque Ele pagou com preço, aleluia, de sangue naquela cruz com o Filho dele, para que hoje eu possa dizer para você que Deus ainda faz milagre no nosso meio, aleluia. E que Ele arranca das garras de Satanás, para que o nome do Senhor seja glorificado, o nome dele seja exaltado em nosso meio, porque, irmãos, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele, aleluia. Porque a honra e a glória é dele, louvado seja o nome de Jesus. Para finalizar a palavra, louvado seja o nome de Jesus, 2 Coríntios vai dizer assim para nós nessa noite. 2 Coríntios 3, se os irmãos quiserem acompanhar. Louvado seja Deus. 3:17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, está a liberdade. Aleluia. Aonde o Espírito de Deus habita, está a liberdade. Então, aonde o Senhor está, tem libertação. O Senhor está aqui nessa noite, e eu quero ver a mão daqueles que estão libertos nessa noite, aleluia. Eu quero ver a glória daqueles que estão libertos nessa noite, que estão para adorar o nome dele, para exaltar o nome dele diante de qualquer situação, aleluia. Porque muitas vezes nós chegamos aqui no altar e vamos cantar: como Davi, eu quero adorar, diante da morte não vou me prostrar. E chega uma doença, chega um machucão no pé, para falar desse jeito, alguém pisa no teu pé, você não quer mais ir para a igreja. O hino que você cantou dizendo que queria ser como Davi acaba sendo condenado. Louvado seja o nome de Jesus. Muitas vezes nós dissemos assim, vamos cantar assim, ó: essa casa é tua, aleluia. Entra nele e faz morada. Como é que Jesus vai entrar na casa se a porta está fechada? O que eu quero falar para você nessa noite é que se a porta está fechada, abra ela para o Senhor Jesus, feche as brechas para Satanás, porque quem não tem legalidade nessa noite é Ele, quem não pode trabalhar na tua vida é Ele, quem não tem poder de fazer nada é Ele, porque quem tem o poder de fazer, Ele é Jesus de Nazaré, e se faz aqui presente nesse lugar. Amém. E tem me sustentado, irmão, de outra forma que eu passei 5 dias viajando para Fortaleza todos os dias. 3 horas da madrugada nós estávamos levantando. Na verdade, nós estávamos saindo já, porque levantava 2 horas, porque o homem é apressado, porque eu queria esperar pelo carro. O carro não pode esperar por nós. E às vezes eu botava uma perna para fora da rede e ia saindo devagarzinho ali. Não dá para ser mais meia hora, daqui a meia hora. E não, porque o homem não pode esperar. E nós passamos 5 dias indo para Fortaleza e voltando. E o Senhor sustentou nós de uma tal forma, aleluia, que eu senti uma presença de Deus tão grande na minha vida, que eu não queria nem ficar deitado, eu queria estar adorando o nome do Senhor Jesus, colocava a minha caixa bem alta para adorar, e ali eu estava adorando o nome dele. Nós temos um culto doméstico, por quê? Porque o Senhor me libertou, aleluia. Eu pecava, aleluia, de forma horrível, e hoje eu adoro o nome desse Deus. Eu deixei a minha família e hoje o Senhor libertou, todos nós estamos juntos, e eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Porque aonde o Espírito Santo de Deus habita, tem libertação. E para encerrar esse culto nessa noite, eu queria trazer um louvor. Eu não sou cantora, que nem a Gabriele, mas eu quero dizer para vocês que eu adoro o nome do Senhor Jesus, e eu amo louvar a esse Deus, porque Ele é digno de honra e de glória. Louvado seja o nome de Jesus. Cadê o irmão Jonathan que coloca aqui o playback? Eu também não quero de pregar os irmãos, aleluia. Eu fiquei muito emocionada de ver o Jonathan tocando a bateria, confesso. Alguém vai até dizer assim, que a irmã dele é babona do Jonathan, mas é porque eu amo todos os meus sobrinhos, mas o Jonathan
Porque quando ele era pequenininho, irmãos, eu levava lá para casa, a gente se juntava, deitava bem uns 10 lá em casa, bem pouquinho gente, né, irmã Silvia? Uns 10 se na cama ali, aí a gente brincava ali, passava o dia, e a gente se apega. E eu tenho como filho, não que o Mateus também seja, Micael também, para que eu já vi ele entrando, amo todos. Mas o Senhor sabe do amor que eu tenho pelo Jonathan. Louvado seja o nome de Jesus. E eu sou muito grata a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade de hoje falar para você. Que eu não sei qual é o teu problema, aleluia. Eu estou enfrentando um ciático que começou na coluna, está terminando numa mama. Mas eu prefiro entrar no céu, faltando uma parte do meu corpo de que entrar no inferno com todo ele. Então eu vou continuar adorando esse Deus, independente da circunstância, independente de como eu vou estar, aleluia, eu vou estar adorando o nome dele. Louvado seja o nome de Jesus. E se a igreja quiser ficar de pé, pode ficar, viu? Só se quiser. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei o que falta petição hoje, mas a minha foi para ser curada, aleluia. Glória a Deus. Vai já dar certo, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Na verdade, eu já me sinto curado. Louvado seja Deus. Porque eu sei que o Deus que me prometeu, Ele é fiel para cumprir, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Chega lá em casa, eu vou orar de joelho nesse celular, pode ter certeza. Não está querendo me obedecer. Amém? Aleluia.